Nutrição e dietoterapia do adulto e do idoso. Autores: Ana Paula Oliveira Gomes, Camila Munafó Serpa. Palavras do autor. Caro aluno, estamos prestes a adentrar juntos em um novo universo de conhecimentos da nutrição. Temos acompanhado a transição demográfica que vem ocorrendo com a população mundial. Tal fenômeno envolve uma maior sobrevivência do ser humano, aumentando em número indivíduos adultos e idosos. Tal fenômeno exigirá dos profissionais de saúde conhecimentos cada vez mais amplos a respeito das diversas necessidades destes. Com foco sobre a nutrição e dietoterapia, falaremos neste livro sobre os diversos aspectos relacionados à alimentação do adulto e do idoso com o objetivo de que você os conheça e saiba como os utilizar na prática. Com base nesses conhecimentos, você será capaz de elaborar ferramentas para avaliar, prescrever e monitorar as necessidades nutricionais de adultos e idosos. Você estará apto, ainda, a desenvolver e prescrever dietas de forma harmoniosa e adequada, sabendo respeitar os aspectos psicossociais e culturais que possam influenciar os hábitos alimentares desses indivíduos. Na primeira unidade deste livro, em cenário atual de saúde do adulto e do idoso, falaremos sobre as tendências contemporâneas e as principais barreiras em saúde, e você será introduzido ao cuidado de adultos e idosos saudáveis. Já na segunda unidade, serão abordados fundamentos nutricionais indispensáveis no cuidado do adulto e idoso saudáveis, envolvendo a estimativa das necessidades energéticas, de macro e micronutrientes e algumas especificidades nutricionais destes. Na terceira unidade você aprenderá sobre a estruturação e fundamentos-chave do atendimento nutricional do adulto e idoso, que envolverá a anamnese nutricional e inquéritos alimentares, o manejo de tabelas de composição de alimentos e o conhecimento a respeito dos guias alimentares. Na quarta e última unidade, serão apresentadas as ferramentas para orientação e acompanhamento nutricional. Você aprenderá a elaborar planos alimentares, orientações nutricionais e conhecerá as bases do atendimento nutricional em ambulatório. Viu como os conhecimentos que você adquirirá por meio deste livro são importantes para sua futura prática profissional? Dedique-se e se empenhe bastante, você não se arrependerá. Unidade 1. Cenário atual de saúde do adulto e do idoso. Convite ao estudo. Nesta unidade falaremos sobre o cenário atual de saúde do adulto e do idoso. Já imaginou que esses indivíduos vivem cercados por uma série de fatores que podem influenciar sua saúde e seu comportamento alimentar? Por meio da leitura desta unidade, você conhecerá os diversos aspectos envolvidos na promoção da saúde para adultos e idosos, assim como a importância e a influência das escolhas alimentares na redução de riscos à saúde. Essas informações possibilitarão que você elabore um infográfico sobre barreiras em saúde, um tipo de resumo dinâmico sobre essa contextualização. Para o ajudar a compreender melhor os assuntos abordados e o aproximar da prática, você será apresentado a uma situação muito interessante. Leia-a com atenção, pois ela será utilizada ao longo de toda a unidade 1. Quando você estiver lendo, tente imaginar a situação e os personagens. Você verá como tudo ficará mais próximo da realidade. Ontem de manhã, Luciana ligou o rádio no seu caminho para a universidade. Ela estava ansiosa para ouvir uma boa música e chegar animada em seu destino. Era seu primeiro dia de aula do último semestre do curso de nutrição, no qual começaria seu estágio em atendimento ambulatorial. O ônibus estava cheio, então, ao mesmo tempo que tentava se segurar no corredor, tentava sintonizar sua rádio favorita. Nesse meio tempo, bem em frente a Luciana, uma jovem que estava sentada abriu um pacote de salgadinhos e começou a comer. Sua amiga, sentada ao lado, disse: "Nossa, Josi, onde você quer chegar comendo tanta porcaria todo dia? Você precisa de ajuda, porque eu não sei mais como te ajudar. Todo dia te falo a mesma coisa. Só falta você tirar dessa sua bolsa uma lata de refrigerante e uma barra enorme de chocolate ao leite também", exclamou. "Eu não tenho nenhum problema de saúde", Roberta disse Josi e continuou. "Meu peso está ótimo, tenho apenas 23 anos e muita vida pela frente. Quando eu for mais velha, começarei a me preocupar com essas coisas. Fora aqui na correria que é minha vida, não tenho tempo para preparar nada em casa. Essas coisas aqui é que são baratas e práticas. Ah, e sim, meu refrigerante está bem aqui. Xixi. E o chocolate ao leite logo vou comer também, quer um pedaço?" Roberta balançava a cabeça para a amiga com expressão de reprovação, mas não sabia mais o que dizer.
Josi sorria, mas logo em seguida, pareceu pensativa. Pela proximidade, foi inevitável que Luciana não presenciasse e ouvisse a conversa de Josi e Roberta. Ela começou a pensar e refletir muito. Sua vontade de aconselhar Josi era imensa. Você já presenciou alguma situação semelhante? Parece familiar? Situações desse tipo ocorrem diariamente e exigem que um profissional da nutrição saiba como lidar com elas. A leitura das sessões desta unidade possibilitará a você conhecer mais sobre o impacto das escolhas alimentares sobre a saúde e quais barreiras estão envolvidas neste processo. Vamos lá? Seção 1. Tendências contemporâneas em saúde. Diálogo aberto. Nesta sessão falaremos sobre as tendências contemporâneas em saúde. Você já ouviu falar sobre hipertensão e diabetes? Você conhece alguém com alguma destas doenças? Essas doenças são duas dentre muitas outras chamadas doenças crônicas não transmissíveis, DCNTS, que têm crescido em incidência e prevalência mundialmente nos últimos anos. Mas qual será o motivo desse aumento? Será que a alimentação e as escolhas alimentares nos dias de hoje podem ter algum tipo de influência sobre esse crescente fenômeno? É sobre isso que vamos falar nessa sessão do livro. Você se lembra de Luciana, a aluna de nutrição que ouviu uma conversa sobre alimentação entre duas amigas no ônibus? Roberta criticava o comportamento alimentar de Josi e esta tentava justificar o porquê de suas escolhas alimentares. A alimentação fora do lar é um tema muito atual e também muito polêmico. Quantas vezes você já se deparou com conversas ou ouviu comentários semelhantes aos de Josi e Roberta? O que será que pode acontecer com Josi se ela mantiver esse padrão alimentar? E quanto às DCNTS, a quais ela poderia estar sujeita alimentando-se dessa forma? Para responder a essas questões, leia atentamente os conteúdos abordados nesta seção do livro, pois eles lhe mostrarão o impacto das escolhas alimentares inadequadas sobre a saúde e sua relação com o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. Bons estudos! Não pode faltar! Na área da saúde utilizamos alguns termos importantes que você precisa conhecer melhor antes de prosseguirmos com os aspectos relacionados à alimentação e nutrição. Saúde, bem-estar, doença, prevenção e promoção da saúde são os que daremos maior enfoque nesta sessão. Saúde, por exemplo, você sabe o que é? Em 1948, quando a Organização Mundial da Saúde, OMS, foi constituída, foram propostos alguns princípios básicos voltados ao bem-estar das pessoas. Nesses princípios, a OMS definiu o termo saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. OMS, 2014, p. 1. Reflita. Já imaginou que surpreendente seria poder viver assim com essa saúde plena o tempo todo? Será que diante de uma definição tão complexa acabamos por considerar que somos todos doentes? Diversos autores contestaram e ainda hoje contestam sobre tal definição de saúde, uma vez que a consideram utópica. O autor do livro O que é Saúde, Naumar de Almeida Filho, refere que o termo saúde é utilizado para designar atos ou práticas que se tornam prestação de serviços, valor de uso, de troca de vida. A ideia de que todos tenham saúde acaba se tornando mercado lógica e o bem-estar de um indivíduo fica, então, atrelado à aquisição. Desta forma, cria-se uma economia em torno do que as pessoas almejam para atingir um estado ideal de vida, que possa ser supostamente preenchido por objetos e serviços de saúde. De fato, a saúde não é exclusivamente uma questão biológica. Ela é socialmente determinada, ou seja, envolve aspectos demográficos, econômicos, dentre outros, políticos. Pesquise mais. Você sabia que a saúde é um direito do cidadão brasileiro? Leia a Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, título 8º, capítulo 2º, seção 2ª, artigo 196 e compreenda mais a respeito sobre esse direito. O termo bem-estar, envolvido na definição de saúde, também merece destaque. O dicionário Aurélio o define como uma situação agradável do corpo e do espírito. Tranquilidade, conforto, satisfação. Veja como o conceito de bem-estar nos remete ao que lemos sobre saúde. Agora que você já sabe que o termo saúde tem uma definição um tanto complexa e até mesmo polêmica, o que será então que significa o termo doença? Em resumo, doença significa um desvio em relação à normalidade. Esse termo sofreu uma densa evolução ao longo da história do homem,
E não pense que sua definição atual ainda não sofre questionamentos, afinal, o que consiste na normalidade para dela se originar em desvios? É uma discussão ainda sem fim, envolvendo diversos profissionais da saúde e da filosofia. Quando se fala em saúde, pensa-se em diversas maneiras para mantê-la. Quando se fala em doença, pensa-se exatamente no oposto. Nesse contexto, tomam lugar os termos prevenção e promoção da saúde. A prevenção tem o objetivo de, por meio de intervenções, evitar que surjam doenças e viabilizar que estas acometam cada vez em menor número os indivíduos da sociedade em que vivemos. Já o termo promoção da saúde tem uma abordagem mais ampla, uma vez que não está voltada a uma doença em específico, mas envolve uma série de ações que favoreçam ao indivíduo ter mais saúde e bem-estar de maneira geral. Reflita. Você acha que as ações de prevenção e promoção da saúde são importantes? Pensando na promoção da saúde, você acha que a alimentação saudável pode, de alguma forma, favorecê-la? E o que envolve um padrão alimentar saudável? As práticas alimentares saudáveis têm sido cada vez mais disseminadas e incentivadas nos últimos anos. É importante relembrarmos que a alimentação, de maneira geral, envolve a aquisição, pré-preparo, preparo e ingestão de alimentos e é influenciada direta ou indiretamente por diversos outros fatores, como os biológicos, sociais, culturais, econômicos e políticos. Tornar a alimentação saudável, portanto, requer tanto esforços individuais quanto coletivos e governamentais, uma vez que não depende de uma simples escolha. Assimile. A prática alimentar saudável é aquela adequada às necessidades biológicas e socioculturais de um indivíduo sem agredir ao meio ambiente, ou seja, sem deixar de lado a sustentabilidade. As diretrizes para a alimentação saudável preconizam, principalmente, a priorização à escolha de alimentos in natura ou minimamente processados em detrimento aos ultraprocessados e a cautela na utilização de açúcar, sal, óleos e gorduras no preparo de alimentos. Com relação ao ato de se alimentar, um padrão alimentar saudável vai envolver a realização das refeições em horários regulares, destinando a ela o tempo que merece, sempre em ambientes favoráveis e, se possível, com companhia. Uma vez que a busca pela alimentação saudável vai se tornando uma realidade, alguns resultados positivos vão sendo gerados. Nos últimos anos, têm sido vastamente divulgados os benefícios das práticas alimentares saudáveis, principalmente no que diz respeito à promoção da saúde, uma vez que estas podem, inclusive, favorecer a redução do risco do aparecimento e ou agravos de algumas doenças, principalmente as DCNTS. Quando abordamos os temas da área da saúde, relação saúde-doença, alimentação saudável e promoção da saúde, abre-se um leque enorme de possibilidades de fontes de informações. Uma pessoa que tenha pouco conhecimento sobre a área da saúde de maneira geral pode obter o esclarecimento de suas dúvidas com pesquisas no meio eletrônico, pode perguntar para seus amigos, familiares, colegas de trabalho e por aí vai. Nem sempre as pessoas vão buscar as informações sobre saúde com um profissional da área ou em uma fonte de informação segura. Exemplificando, muitos adultos e idosos têm o hábito de buscar por si só as respostas para suas indagações, por exemplo, sobre a alimentação saudável. Isso pode vir a tornar-se um problema? Nessa busca, muitas informações não seguras podem ser obtidas e muitas outras, constituindo marketing e publicidade de alimentos, podem induzir essas pessoas a conclusões equivocadas e até mesmo a aquisições alimentares não saudáveis. Dessa forma, se as pessoas buscarem informações em fontes não confiáveis, com certeza isso pode se tornar um problema. Todos estamos rodeados e sendo bombardeados por ações de mídia, as quais tentam impor padrões e conceitos, de forma direta ou indireta, com o objetivo de que as pessoas consumam mais seus produtos e ou serviços. Essa situação pode acabar afetando de alguma forma a saúde das pessoas. Esses impactos podem ser positivos, mas muitas vezes são negativos. Além das ações de marketing e publicidade, as redes sociais vêm ganhando uma força intensa e ganharam bastante espaço no dia a dia das pessoas. Muitos estão envolvidos nas redes sociais não apenas para se conectarem aos seus amigos, mas também para seguir a rotina e o comportamento de pessoas famosas, e isso inclui hábitos alimentares e de saúde. Algumas dessas pessoas deixam-se influenciar pelos hábitos das celebridades e simplesmente copiam seus padrões, sem mesmo buscar se estes estão de acordo com comportamentos adequados em saúde.
Tais atos podem trazer sérios riscos à saúde e integridade física de quem os pratica. Diante destes cenários, torna-se indispensável o envolvimento dos profissionais da saúde na luta contra informações inadequadas em saúde e no esclarecimento e fornecimento de informações confiáveis à população. É importante, ainda, que a população conheça as ações governamentais de promoção e educação em saúde para que saibam a importância de buscar informações seguras sobre saúde e tenham acesso às fontes confiáveis de informação. Consequência das escolhas alimentares sobre a saúde: maior incidência de DCNTS. As doenças crônicas não transmissíveis DCNTS estão em ascensão e merecem destaque, uma vez que trazem prejuízos, tanto econômicos para o país, quanto para a qualidade de vida das pessoas por elas acometidas. E por que a prevalência das DCNTS vem aumentando tanto? Para responder a esta pergunta, é importante que você primeiro conheça o termo transição epidemiológica. Com o avançar das tecnologias em saúde, desenvolvimento econômico e medidas governamentais em saúde coletiva, aquelas doenças infecto-contagiosas e parasitárias, antes disseminadas em mais larga escala, puderam ter sua incidência e prevalência reduzidas. Por outro lado, as modificações nos padrões e no estilo de vida das pessoas, resultado da globalização, avanços tecnológicos, maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, entre outros, desencadeou em um novo perfil de doenças da modernidade, as chamadas DCNTS. Assimile. As doenças crônicas não transmissíveis constituem um grupo de doenças de origem multifatorial, são de longa duração e, portanto, não têm cura, apenas controle. Os principais grupos de DCNTS são: item doenças circulatórias, hipertensão arterial sistêmica, acidente vascular cerebral, infarto, etc. Item diabetes. Item cânceres. Item doenças respiratórias crônicas, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, etc. Com base nessas informações, o que todas as DCNTS têm em comum? Todas possuem fatores de risco passíveis de modificação, pois estão relacionados ao estilo de vida das pessoas. Esses fatores modificáveis podem ser a alimentação não saudável, o uso de produtos do tabaco, o consumo do álcool, a inatividade física e o descontrole do peso corporal, configurado no sobrepeso e obesidade. É possível, portanto, compreender que as DCNTS, uma vez instaladas, demandarão tratamentos complexos, multiprofissionais e onerosos. Veja que a alimentação é um dos fatores que pode, por si só, constituir um risco para o desencadeamento ou agravamento de DCNTS. Mas por quê? Com o avançar da tecnologia no ramo alimentício, a disponibilização de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e carboidratos refinados, sódio ou sal de cozinha e ricos em gorduras, principalmente trans e saturadas, foi ganhando espaço no mercado. Esse espaço no mercado, nos carrinhos de compras e nos armários dos consumidores vem sendo conquistado dia a dia por seus fabricantes, principalmente por sua praticidade de transporte, facilidade de consumo, sabor atrativo, alto valor energético e baixo preço, além das ações de publicidade e marketing que comentamos anteriormente. O tempo que muitas pessoas disponibilizam hoje para cozinhar e se alimentar está cada vez mais reduzido, os recursos são escassos, então muitos acabam, de fato, fazendo suas escolhas alimentares na direção desses tipos de alimentos. Exemplificando, quando há excesso no consumo de alimentos ricos em açúcares e carboidratos simples, carboidratos de rápida digestibilidade, os riscos do desenvolvimento de diabetes aumentam, inclusive devido à resistência ao hormônio insulina. Já os alimentos ricos em sódio podem constituir um risco ao desenvolvimento de hipertensão arterial quando consumidos frequentemente e em elevada quantidade, uma vez que podem promover a constrição dos vasos e artérias e, como consequência, elevar a pressão arterial, dentre outros mecanismos. Por sua vez, quando aqueles ricos em gorduras, principalmente trans e saturadas, são consumidos em excesso, o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares também aumenta. Imagine que alguns alimentos ultraprocessados contêm a combinação de todos esses nutrientes em apenas uma formulação. Esses alimentos são amplamente comercializados ao consumidor final, em forma de biscoitos recheados, chocolates, sorvetes e outros doces, salgadinhos, embutidos como linguiça, salsicha, salame e presunto, entre outros.
Cabe ao profissional da nutrição o importante papel de se envolver nas ações de orientação, conscientização, educação e promoção da saúde para com a população, ressaltando principalmente a relevância das escolhas alimentares mais saudáveis. Junto aos demais profissionais da saúde e iniciativas governamentais, tais ações favorecem e tornam possível o enfrentamento das DCNTS e dos agravos por elas provocados. Vamos compreender um pouco melhor o porquê da grande necessidade de enfrentar essas doenças? Um relatório mundial da OMS, 2014, emitiu dados alarmantes sobre as consequências da elevada incidência das DCNTS, afirmando que conter e controlar essas doenças é o maior desafio do século XXI. Segundo este relatório, mais de 38 milhões de pessoas morreram, em 2012, em decorrência das DCNTS. Deste total, 40% configuraram-se mortes prematuras que, em sua maioria, poderiam ter sido evitadas se essas doenças estivessem sob o devido controle. No Brasil, esse quadro não é diferente. 72% das causas de morte são atribuídas às DCNTS, configurando o maior problema de saúde pública do país. Brasil, 2011. Na última década, houve uma positiva redução de 20% na incidência de doenças cardiovasculares e respiratórias. Contudo, o número de óbitos atribuídos ao diabetes mellitus e câncer aumentou. Brasil, 2011, mostrando a necessidade da continuidade no enfrentamento às DCNTS, iniciando com a atenção básica à saúde. Assimile. Você sabe o que é atenção básica? No Brasil, a Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, aprovada em 29 de novembro de 2011, tem como objetivo aproximar as equipes de saúde da população em geral, de forma integral, abrangendo a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. Brasil, 2012, p. 19. Veja o importante papel das ações desenvolvidas pela PNAB que, de forma direta ou indireta, contribui para a contenção e controle das DCNTS no Brasil. Diante do cenário em que o país se encontra, além da PNAB, uma série de outras políticas públicas foram traçadas de forma direta, com o objetivo de deter e manter as DCNTS sob controle. Pesquise mais. Em 2011 foi lançado o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, de 2011 a 2022. Brasil, 2011. Veja no documento disponível no link que segue, nas páginas 13 a 17, os principais objetivos, metas e principais ações deste plano, inclusive no âmbito da alimentação saudável. Fonte: Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, DCNT, no Brasil de 2011 a 2022, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. Brasília, Ministério da Saúde, 2011. 160p. O plano elaborado para enfrentar as DCNTS tinha como uma das suas metas realizar, em 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A PNS foi realizada com sucesso e forneceu resultados importantíssimos sobre a incidência e prevalência das DCNTS no país e sobre o perfil da população, relacionado aos determinantes de saúde. Um dos principais resultados encontrados por meio da PNS foi a estimativa de que cerca de 40% da população brasileira apresenta ao menos uma DCNT. São 21,4% dos brasileiros acometidos pela hipertensão, 12,5% com os níveis de colesterol elevados acima do limiar normal, 6,2% apresentando diabetes. 4,2% já tendo recebido algum diagnóstico de alguma doença do coração, entre outros, IBGE 2014. Quanto aos fatores passíveis de modificação pesquisados, relacionados ao estilo de vida, destacam-se os resultados obtidos no âmbito alimentar. Foram segmentadas questões a respeito do consumo regular de diversos tipos de alimentos, tanto saudáveis quanto não saudáveis. No quesito ingestão de frutas, legumes e verduras, FLV, apenas 37,3% dos entrevistados referiram consumo adequado destes alimentos.
sendo que os indivíduos com maior escolaridade apresentaram maior adequação, 45,9%, do que aqueles com menor escolaridade, 33%. IBGE 2014. No que se refere ao consumo regular de doces, chocolate, bolos, balas, bolachas doces, entre outros, adultos de 18 a 24 anos apresentaram maior consumo, 32% se comparados aos adultos de 40 a 59 anos, 18,5%, e idosos, 17,2%. 23,4% dos entrevistados referiram, ainda, consumir refrigerante em pelo menos 5 dias da semana. IBGE 2014. Referente ao consumo de carnes, frango ou bovina, 37,2% dos pesquisados afirmaram ingeri-las com excesso de gordura, sendo que os homens foram os que apresentaram maior ingestão, 47,2%, do que as mulheres, 28,3%. Quanto à ingestão de sal, 14,2% dos pesquisados considerou o próprio consumo alto ou muito alto. IBGE 2014. Como mencionamos anteriormente, a alimentação adequada e saudável é um dos fatores-chave na promoção da saúde e coadjuvante na prevenção das DCNTS. Por meio dos resultados mostrados é possível observar quanto trabalho os profissionais da saúde e o governo, por meio da execução adequada das políticas públicas, têm pela frente. Sem medo de errar. No início da sessão deste livro, apresentamos um contexto no qual Luciana, uma estudante de nutrição, presenciava a conversa entre duas amigas sobre os hábitos alimentares de uma delas. Logo em seguida, com base nessa conjuntura, descrevemos a seguinte situação-problema. Quantas vezes você já se deparou com conversas ou ouviu comentários semelhantes aos de Josi e Roberta? O que pode acontecer com Josi se ela mantiver esse padrão alimentar? E quanto às DCNTS, a quais ela poderia estar sujeita alimentando-se dessa forma? Depois dos conteúdos apresentados nesta sessão, você se sente mais preparado para responder a essas perguntas? A primeira questão, sobre o número de vezes que você já se deparou com situações semelhantes a que Luciana se deparou, possuía perfil de resposta livre, uma vez que cada indivíduo encontra-se cercado por familiares, amigos e conhecidos distintos, com hábitos e modos de viver distintos. Entretanto, diante dos temas abordados nesta sessão, principalmente quanto à evolução tecnológica, maior disponibilização de produtos industrializados no mercado, escassez do tempo e dados epidemiológicos apresentados com base na PNS realizada em 2013, é possível refletir que muitos indivíduos, de fato, encontram-se na mesma situação de Josi, consumindo doces e alimentos ultraprocessados diariamente. Quanto à segunda indagação, o que pode acontecer com Josi se ela mantiver esse padrão alimentar? Fica mais claro, agora, que nossas escolhas alimentares podem interferir diretamente em nosso estado de saúde e favorecer ou não o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. No caso de Josi, ela poderá, muito em breve, desenvolver uma DCNT, uma vez que está se expondo a esse risco por meio de um padrão alimentar inadequado e constante. Na última questão que completa a anterior, perguntamos qual ou quais DCNTS Josi poderia desenvolver se não modificar seus hábitos alimentares. Vamos relembrar o que Josi estava consumindo no ônibus? A conversa começou enquanto ela abria um pacote de salgadinhos, logo em seguida, um refrigerante e uma barra de chocolate ao leite. Os alimentos listados são ricos nos 3 produtos que não podem ser consumidos em excesso: sal, açúcar e gordura. Ao longo da sessão vimos que esses nutrientes, quando consumidos em quantidades inadequadas, podem favorecer o aparecimento de doenças como hipertensão, diabetes e cardiopatias. Veja como a alimentação saudável é importante para promover saúde. Agora você será capaz de elaborar um infográfico com dados de situações, comportamentos que podem se constituir barreiras ou obstáculos em saúde. Vamos lá? Avançando na prática. Cereal repleto. Jorge é um senhor de 62 anos que gosta muito de assistir à televisão. Enquanto esperava o intervalo comercial para continuar a assistir seu programa predileto, o senhor Jorge deparou-se com a seguinte propaganda: com esse cereal matinal seu café da manhã completo, rápido e prático está garantido. Feito de milho, repleto de vitaminas e minerais e com uma cobertura de açúcar crocante, você experimentará um sabor inigualável. Compre já o seu cereal repleto.
Cheia de cores vibrantes, música, gente bonita e muitos sorrisos, a propaganda do cereal repleto chamou a atenção do Sr. Jorge, que gritou da sala para sua esposa na cozinha: "Amor, precisamos comprar esse tal cereal repleto. Me pareceu uma ótima opção para nosso café da manhã. É rápido, prático e não precisamos acrescentar mais nada nele. Vamos provar? Hoje você tem consulta com a nutricionista Jorge. Você deve perguntar a opinião dela antes de adquirir este produto", replicou a esposa do Sr. Jorge. Diante da breve história do Sr. Jorge, você acha que o cereal repleto é mesmo uma ótima opção para o café da manhã? Como o marketing da indústria de alimentos agiu para provocar tal desejo de compra no Sr. Jorge? O que a nutricionista do Sr. Jorge responderia a ele quando perguntasse se deveria ou não adquirir esse produto? Resolução da situação problema. Segundo o comercial, o cereal repleto é rápido e prático, feito de milho, repleto de vitaminas e minerais e também açúcar. O fato de ele ter vitaminas e minerais pode superar o fato de conter bastante açúcar? Afinal, para fazer uma cobertura crocante de açúcar, certamente não é colocado pouco açúcar. O fato importante é que, além de conter muito açúcar, a propaganda ainda apela para que seja a garantia de um café da manhã completo. Certamente esse tipo de alimento industrializado não pode configurar um café da manhã saudável, muito menos completo. O marketing da indústria de alimentos, além de colocar todas as informações sobre o produto como benefício, ainda faz seu apelo para a praticidade e agilidade, utilizando cores, música e pessoas bonitas sorrindo para chamar a atenção. Indivíduos pouco orientados sobre a alimentação saudável e sobre as estratégias de marketing que podem o cercar, infelizmente, podem acabar sendo iludidos, como que aconteceu com o Sr. Jorge. Ao ser questionada pelo Sr. Jorge sobre a aquisição ou não deste produto, a nutricionista, tendo conhecimento a respeito da influência da alimentação saudável sobre a saúde e a incidência de DCNTS, poderia responder a ele que, embora contivesse vitaminas e minerais, o cereal repleto não seria uma ótima opção para o café da manhã, pelo contrário, seria uma opção a ser consumida esporadicamente, principalmente pelo seu alto teor de açúcares e por não ser completo como um café da manhã tradicional. E saudável, envolvendo cereais integrais, frutas e fontes proteicas. Seção 2. Principais barreiras em saúde. Diálogo aberto. Uma vez que você já conhece mais sobre a importância da promoção da saúde, principalmente voltada à diminuição da incidência e prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, DCNTS, você aprenderá sobre os fatores que podem se tornar barreiras e dificultar o alcance de um cenário ideal na promoção da saúde. A situação que Luciana presenciou envolvendo Josi e Roberta, abordada no início da unidade, é um exemplo de como alguns aspectos, se não manejados adequadamente, podem afetar negativamente escolhas alimentares e um estilo de vida saudável. A escassez do tempo e de recursos, por exemplo, vem acompanhando a humanidade com mais veemência nas últimas décadas. Na história contada, Josi informou a Roberta que os alimentos que estava consumindo eram baratos e práticos, servindo bem a sua rotina de vida corrida. Que outras barreiras podem impactar a saúde e rotina das pessoas além da escassez de tempo e recursos? Será que os alimentos que Josi consome, como lanche, diariamente são realmente mais baratos que lanches mais saudáveis? Roberta, a amiga de Josi, estava tentando ajudá-la. Sem essa ajuda, Josi teria aquela expressão pensativa um tempo depois? Qual a importância de Roberta nessa situação? A evolução tecnológica, a globalização, as exigências do mundo capitalista, entre outros aspectos, modificaram e vêm modificando cada vez mais o tempo e a rotina das pessoas. Muitos abandonam os momentos de lazer em troca de horas extenuantes de trabalho para conseguir mais dinheiro. Outros nem se lembram da última vez que realizaram uma refeição à mesa em casa e por aí vai. Não é raro ouvirmos e falarmos sobre o tempo em nossas conversas cotidianas, principalmente a respeito da falta dele. Todos, por ele pressionados contra a parede, tentam de alguma forma aprender a lidar com sua insistência e cronicidade. Todavia, nem sempre a temática tempo precisa ser angustiante. Administrar o tempo por meio do estabelecimento de uma rotina de vida é uma tarefa árdua para muitos, mas não impossível. Atitudes como disciplina, persistência e determinação estão envolvidas nesta longa jornada da administração do tempo.
Quando essas e outras atitudes estão devidamente alinhadas, gerir o tempo de maneira inteligente e proveitosa torna-se mais fácil e menos desgastante. Reflita. O que cabe em um dia com 24 horas? Reflita e discuta com seus colegas sobre esta indagação. A seguir, elabore um quadro descrevendo as principais tarefas de sua rotina diária, estabelecendo um tempo de execução para cada uma delas. Não se esqueça dos momentos de lazer. Foi possível encaixar tudo em um só dia? Seria necessário alternar as tarefas entre os 7 dias da semana ou 30 dias do mês? Já parou para pensar quanto tempo você gasta do seu dia nas redes sociais? Provavelmente, quando escreveu as tarefas de sua rotina diária, você deve ter listado atitudes relacionadas à sua alimentação, como fazer compras, cozinhar, ir ao restaurante e tomar café da manhã, e quanto à prática de atividade física, como caminhadas ou treinos na academia. Muitos indivíduos acabam se esquecendo de separar na sua rotina diária um tempo para essas atividades e no final, o que lhes resta são alguns minutos para colocar uma refeição pronta no micro-ondas e comê-la sentado no sofá, em frente à televisão. Exemplificando. Comprar, higienizar e servir uma salada de alface, por exemplo, exige um tempo que muitos não se lembram de reservar. Alguns até compram o pé de alface, mas, quando chegam em casa exaustos de sua jornada de trabalho, passam os olhos sobre ele no refrigerador e acabam preferindo comer um pão com frios, um macarrão instantâneo ou um pacote de salgadinhos por ser mais rápido. O que lhes falta é repensar suas prioridades de vida, refletir sobre o futuro e lembrar que as escolhas feitas hoje repercutirão sobre sua saúde amanhã. O profissional da nutrição deve estar pronto para auxiliar e instruir indivíduos que se encontram nessa e em outras situações semelhantes e os auxiliar a superar o tempo, configurado nesses casos como uma barreira em saúde. Para isso, merecem destaque alguns princípios básicos da administração clássica, planejamento e organização, associados à execução e controle. Chiavenato, 2011. Esses princípios podem nortear e facilitar a administração do tempo e rotina diária. Assimile. É importante que as pessoas compreendam a real importância da alimentação saudável, destinando a ela um tempo realmente digno. O mesmo vale para a prática de atividade física, que deve ser incentivada coletivamente por todos os profissionais de saúde, uma vez que são amplamente divulgados seus benefícios à saúde humana. Por meio dessa conscientização, é possível que as pessoas estabeleçam prioridades de vida, realizando comparações e escolhas, classificando as tarefas diárias naquelas que mais importam até as que menos importam. Nestas escolhas estão envolvidas as etapas administrativas planejamento e organização. As pessoas devem ser orientadas a estabelecer prazos para cada uma das tarefas, seja de forma semanal, quinzenal ou mensal. Uma vez realizado o planejamento e organização, as tarefas devem ser executadas e controladas, monitoradas, para que tudo saia como planejado. Se algo não sair dentro do esperado, é necessária uma avaliação. Talvez seja necessário reajustar prazos ou realinhar prioridades. Além do tempo, há outro elemento que pode se tornar uma importante barreira em saúde. Antes de abordá-lo, vale destacar um dos preceitos que já conhecemos sobre a alimentação saudável, que esta deve se basear principalmente no consumo de alimentos in natura em detrimento ao de ultraprocessados. Consumir alimentos in natura envolve diversas etapas prévias como seleção, aquisição, pré-preparo e preparo. Envolve combinação de sabores, texturas, técnicas de cocção, higienização, entre outras. Todas essas e outras etapas estão inseridas no universo das habilidades culinárias. Nos dias de hoje, os indivíduos estão preparando cada vez menos suas próprias refeições, e dentre os diversos motivos, destacamos a falta de habilidades culinárias. Essa falta de habilidades é causada por fatores como falta de informação, desinteresse, ausência dessa temática no ensino escolar, pensar que cozinhar é difícil, falta de incentivo da família e ou amigos, falta de alguém que possa instruir ou transmitir conhecimentos culinários, entre outros. A falta de habilidades culinárias torna-se uma grande barreira em saúde, principalmente quando o indivíduo que não as possui começa a depender quase que exclusivamente da aquisição de alimentos processados e ultraprocessados. Exemplificando. O arroz integral, por exemplo, é um alimento saudável, rico em nutrientes. Se combinado com feijão, um filé de peixe grelhado, uma salada e um legume refogado, então, a mistura fica ainda mais completa.
Se um indivíduo não sabe preparar suas refeições por falta de habilidades culinárias, pode ficar à mercê da compra de uma refeição pronta, seja congelada ou destinada ao consumo imediato. O que ocorre é que muitas das refeições prontas não são preparadas de forma saudável. Muitas vêm carregadas com teores elevados de sal, gorduras saturadas, temperos industrializados e conservantes, o que acaba empobrecendo seu valor nutricional. Isso significa que, ainda que o prato seja rico em proteínas e vitaminas, essa carga elevada de sal e gorduras saturadas torna o prato desbalanceado e não tão vantajoso assim. Um indivíduo que possui habilidades culinárias terá a opção de não se tornar refém da indústria de alimentos ou de terceiros para obter suas refeições e, sobretudo, poderá também auxiliar outros indivíduos que, porventura, não possuam essas habilidades. Vale ressaltar que as habilidades culinárias são necessárias independente do gênero. Uma vez que houve maior inserção da mulher no mercado de trabalho, as atividades outrora denominadas femininas, como a de fazer compras e cozinhar, passaram a ser compartilhadas por ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino. Há ainda outros dois fatores muito relevantes na temática barreiras à alimentação saudável: o custo alimentar e a disponibilidade de alimentos. Para compreender melhor sobre como essas variáveis podem dificultar a alimentação saudável, primeiramente vamos refletir. Reflita. Quanto você acha que uma família de 5 pessoas, que vive com um salário mínimo mensal, dispõe para comprar alimentos? Se o chefe dessa família fosse a um nutricionista em busca de reeducação alimentar, esse nutricionista poderia sugerir a ele alimentos caros e difíceis de serem encontrados ou incomuns à região de moradia desse chefe de família? Que fatores limitantes você nota nesse quadro? Por meio da reflexão acima, você deve ter notado mais um elemento que pode dificultar o acesso dessa família a uma alimentação saudável e variada, além do custo e da disponibilidade de alimentos. A renda familiar citada na reflexão como um salário mínimo mensal para sustentar 5 pessoas caracteriza esse elemento, uma vez que seria impossível abordar a influência do custo e acesso aos alimentos sem envolver a condição socioeconômica do indivíduo ou família em questão. Portanto, poderíamos dizer que o custo e acesso aos alimentos são econômico-dependentes. Quanto maior for a renda de um indivíduo, menos o custo influenciará na aquisição e acesso aos alimentos. O inverso também é verdadeiro. Quanto menor a renda do indivíduo, maior a influência do custo e acesso aos alimentos. Assimile. No ramo da economia, há uma teoria clássica que afirma que os recursos existentes sempre serão escassos se comparados às infinitas necessidades que o homem tem. É como se os recursos nunca pudessem ser suficientes para suprir tantas carências existentes. Trazendo a essência dessa teoria para o nosso contexto, do custo como barreira à alimentação saudável, podemos compreender que, quanto maior a escassez de recursos financeiros de um indivíduo, maior será sua dificuldade em adquirir alimentos. É nesse cerne que o custo ganha maior força como barreira à alimentação saudável. Estudos mostram que indivíduos com menor renda preocupam-se primeiro com o custo dos alimentos e depois com sua qualidade. Bento Esteves, França, 2015. Stiad et al. 2017, Petroca et al. 2017. Analisando este cenário mais profundamente, podemos considerar que um indivíduo com menor renda terá que, além de se alimentar, suprir suas necessidades de moradia, transporte, lazer, saúde e todas mais, remetendo-nos novamente à teoria econômica clássica: necessidades infinitas, recursos escassos. Isso nos leva a uma maior compreensão do porquê desses indivíduos serem mais afetados pelo custo como barreira à alimentação saudável. Vale destacar, ainda, a questão do custo de uma dieta baseada em alimentos saudáveis. Muitas são as discussões a respeito desta temática. Alguns estudos recentes realizados fora do país comprovam que uma dieta composta por alimentos mais saudáveis custa mais caro. Kern et al. 2017. Hall et al. 2013. Em contrapartida, outro estudo mostrou que alimentos mais saudáveis não são necessariamente mais caros. Renan e Adams, 2015. No Brasil, o Guia Alimentar para a População Brasileira, Brasil 2014, aborda esse fato afirmando que por aqui, a alimentação saudável não custa necessariamente mais caro. Em um país tropical como o nosso, é possível, por exemplo, contar com uma diversidade enorme de frutas e hortaliças, o que acaba barateando o preço de diversos destes, principalmente levando-se em consideração a época do ano.
Todavia, não se deve esquecer que os alimentos in natura, mais saudáveis, por conterem mais água e serem ricos em nutrientes, também são mais perecíveis, o que envolve maiores custos na produção, transporte e armazenamento dos mesmos, desencadeando em uma vida de prateleira mais curta. Se todos esses fatores forem considerados, podemos compreender, por outro lado, que o custo de produção destes alimentos acabará aumentando. Sendo assim, o custo da alimentação saudável continua um tema um tanto polêmico e que merece mais estudos esclarecedores, que comprovem se de fato uma alimentação saudável custa mais caro ou não. O mesmo vale para o acesso aos alimentos. Indivíduos que residem em regiões onde há menor oferta de alimentos in natura, como alguns tipos de frutas, legumes e verduras, e com baixa renda dificilmente percorrerão grandes distâncias para encontrar tais alimentos e acabarão adquirindo aqueles disponíveis em sua região domiciliar. Esse fato acaba limitando o alcance da variedade dietética adequada, constituindo-se uma barreira à alimentação saudável e equilibrada. Pesquise mais. Tendo em mente a exposição acima sobre o custo e acesso aos alimentos, leia o estudo a seguir, que teve por objetivo analisar a relação do preço de frutas e hortaliças com sua aquisição, inclusive nas diferentes classes sociais, utilizando dados da pesquisa de orçamentos familiares, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2002 e 2003. Até o momento abordamos as temáticas tempo e rotina, habilidades culinárias, custo e disponibilidade de alimentos como possíveis barreiras à alimentação saudável. É importante ainda considerarmos a questão dos aspectos emocionais influenciando as escolhas alimentares. Exemplificando, imagine que Mateus é um indivíduo muito ansioso. Nos seus maiores picos de ansiedade, ele consome doces em grande quantidade, achando que isso aliviará um pouco sua ansiedade. O que acontece nesse quadro, não incomum nos dias atuais, é que Mateus está praticamente condicionado a consumir doces em momentos de ansiedade. O fator emocional acaba por conduzir a situação e o próprio organismo de Mateus começa a enviar sinais de que ele precisa consumir doces para melhorar o estado de ansiedade, o que é muito prejudicial à sua saúde. Nesse caso, o consumo de doces não resolve o problema da ansiedade de Mateus, apenas ameniza o sintoma de forma momentânea. Por meio desse exemplo, é possível identificar que as escolhas alimentares são influenciadas, dentre outros fatores, pelo fator psicológico e emocional. No caso de Mateus, a ansiedade o leva a consumir doces. Existem diversos outros tipos de situações em que a escolha alimentar do indivíduo é influenciada pelo estado emocional. Solidão e isolamento social podem levar à diminuição do apetite e ingestão alimentar como um todo. Pensamentos negativos sobre o peso corporal podem conduzir a restrições calóricas severas, entre outros. Pesquise mais. O artigo de Azevedo Espadoto 2004, Estudo Psicológico da Obesidade, 2 casos clínicos, traz um bom panorama da abordagem psicológica sobre a escolha alimentar, principalmente da obesidade, diferenciando-a entre psicossomática e comportamental. O artigo fornece um bom arcabouço teórico e resumido da psicologia psicossomática, do ponto de vista de diversos autores. Acesse o link que segue e leia as páginas 129 a 132, tópico, o ponto de vista psicológico. No artigo de leitura sugerido, Azevedo Espadoto 2004, a obesidade, epidemia presente e crescente em várias partes do mundo, é analisada do ponto de vista psicossomático, ou seja, quando sua causa é atribuída essencialmente a fatores psicológicos. O que é importante salientar aqui é que, mesmo que um indivíduo tenha conhecimento teórico sobre os benefícios da alimentação saudável e malefícios da alimentação não saudável, se os fatores psicológicos não estiverem sob controle, eles sobrepujarão o conhecimento teórico e levarão o indivíduo a realizar escolhas alimentares inadequadas. Neste contexto, é muito importante destacar a importância da multidisciplinaridade. Indivíduos com maiores dificuldades em controlar seus impulsos e sentimentos devem ser encaminhados a um acompanhamento psicológico, com um profissional especializado, que poderá auxiliá-lo e favorecer a obtenção de desfechos positivos. O aspecto do convívio social também está intimamente ligado à temática psicológica. Este fator pode ser um potente influenciador da alimentação, seja ele positivo ou negativo.
A antropologia mostra que desde a antiguidade entende-se a relevância do convívio social do homem para todas as esferas de sua vida, esteja ele envolvendo familiares, amigos, colegas, profissionais de saúde, entre outros. Na antropologia da alimentação vemos que nas épocas mais primitivas, o homem caçava, pescava, coletava alimentos e repartia com os demais companheiros do seu convívio, uma vez que uns dependiam dos outros. A forma que nos alimentamos hoje, portanto, ganhou uma série de significados e ressignificações ao longo da história. Herdamos dos nossos antepassados o hábito de sentar à mesa, repartir o pão, preparar alimentos para as mais diversas comemorações e festejos, presentear com alimentos, uma caixa de bombons, por exemplo, e muitos outros costumes, os quais marcam nossas relações interpessoais e com o meio em que vivemos. É importante ressaltar que a solidão, ou isolamento social, é um aspecto negativo que pode prejudicar todas as esferas de vida de um ser humano, dependendo do seu grau e intensidade, uma vez que exercerá efeito direto sobre os fatores psicológicos individuais, que por sua vez desencadearão determinadas respostas no geral negativas. Dessa forma, o fator solidão é muito relevante e merece atenção, principalmente quando falamos dos indivíduos mais idosos que muitas vezes perdem seu companheiro, têm filhos ausentes ou familiares distantes. Seu interesse no preparo de refeições pode se reduzir, bem como seu apetite, e os desfechos desse quadro são desfavoráveis à sua saúde e qualidade de vida, podendo desencadear, por exemplo, desnutrição e fragilidade. Sem medo de errar. Dando continuidade à história que contamos sobre Luciana, Josi e Roberta, no início da sessão foi proposta uma situação-problema, envolvendo as seguintes indagações. Que outras barreiras podem impactar a saúde e rotina das pessoas, além da escassez de tempo e recursos? Será que os alimentos que Josi consome, como lanche, diariamente são realmente mais baratos que lanches mais saudáveis? Roberta, amiga de Josi, estava tentando ajudá-la. Sem essa ajuda, Josi teria aquela expressão pensativa um tempo depois? Qual a importância de Roberta nessa situação? Com base no contexto abordado sobre as principais barreiras de saúde, podemos concluir que as outras barreiras que podem impactar a saúde e rotina das pessoas, além do tempo, são o custo e acesso aos alimentos influenciados pela renda dos indivíduos, habilidades culinárias, fatores psicológicos e convívio social. Quando falamos sobre o custo dos alimentos, vimos que a temática do custo de uma alimentação saudável ainda necessita de mais estudos, pois as opiniões de diversos autores ainda divergem, uma vez que esse custo dependerá de uma série de outros fatores, como a produção, processamento, transporte, conservação, armazenamento e tipo de alimentos. O último tema que abordamos na sessão falava sobre a importância do convívio social na vida do ser humano. No caso de Josi e Roberta, podemos notar que Roberta estava, de alguma forma, tentando conscientizar sua amiga Josi sobre os malefícios de uma alimentação não saudável, desempenhando um papel fundamental, principalmente levando sua amiga Josi a parar e refletir sobre o que ambas haviam conversado. Nesse momento, Josi teve a oportunidade de repensar suas escolhas corriqueiras, algo que ela poderia não ter feito sem o auxílio de sua amiga Roberta. Mais uma vez fica clara a importância do convívio social na rotina da sociedade em que vivemos. Avançando na prática. Um novo casal. Vitória é uma jovem de 26 anos que acabará de se casar. Seu esposo Jonatas, também jovem, gosta muito de fazer refeições tradicionais à mesa em família, hábito que herdou de seus pais. As refeições em sua casa eram sempre preparadas por sua mãe, que tinha dedicação exclusiva ao lar. Vitória morava sozinha há 3 anos, pois havia se mudado da cidade que seus familiares moravam para trabalhar e estudar, portanto havia se acostumado a comer lanches do tipo fast food, pedir suas refeições por telefone, omitir refeições, dando pouca importância para refeições à mesa. Somado a esses fatores, Vitória também não sabia cozinhar direito, conhecendo a forma de preparo de pouquíssimos pratos. Jonatas também não sabia cozinhar, considerando que essa função era prioritariamente feminina, devido ao hábito familiar vivenciado por toda a sua vida. Como recém-casados, Jonatas e Vitória possuem um montante de dívidas que restringem muito seu orçamento. Diante da situação exposta, como você acha que seria a alimentação de Vitória e Jonatas em um primeiro momento? Que barreiras estão envolvidas nessa situação? Como eles poderiam resolver suas diferenças na forma de pensar a alimentação cotidiana?
Resolução da situação-problema. Diante do quadro exposto, vemos que Vitória e Jonatas apresentam hábitos relacionados à alimentação completamente diferentes. Muito provavelmente, em um primeiro momento, Vitória e Jonatas passariam por um choque de realidades. Jonatas iria querer que suas refeições fossem preparadas por Vitória e servidas à mesa, como de costume em sua casa, e Vitória, por sua vez, teria dificuldades em atender às expectativas de seu marido, uma vez que não tinha o hábito de fazer refeições à mesa nem cozinhar. Provavelmente ambos iriam comer fora ou pedir comidas via delivery. Em um primeiro momento, porém, essa situação não poderia se sustentar por muito tempo, uma vez que ambos estão com o orçamento apertado. As principais barreiras envolvidas nessa situação, portanto, são a falta de habilidades culinárias e o custo da alimentação. Uma forma para que eles pudessem resolver suas diferenças seria dialogando e chegando juntos a um consenso, que pudesse agradar e atender a ambos. Jonatas deveria modificar sua visão a respeito das práticas culinárias, interessando-se também por elas. Vitória também deveria se interessar mais pelo desenvolvimento de suas habilidades culinárias e ambos poderiam preparar juntos suas refeições, favorecendo, assim, a economia de recursos financeiros. Ao longo das páginas do Guia Brasil 2014, são utilizadas diversas imagens contemporâneas e características do país e uma linguagem clara e simples de ser compreendida. Pode ser destacada, ainda, a ilustração de pratos saudáveis, destinados às principais refeições do dia contendo alimentos regionalizados, que tornam o aprendizado dos conceitos mais fácil, de forma que ele se aproxime mais do indivíduo e de sua realidade da vida como ela é. Reflita. Uma vez que os governos de tantos países têm investido e empregado esforços e recursos na disseminação de informações para a promoção da saúde e prevenção primária, utilizando inúmeras técnicas e métodos, algumas perguntas podem povoar nossa mente. Por que, em meio a tanta informação, a incidência e prevalência das DCNTS só crescem? Por que as pessoas não param de adoecer por doenças plausivelmente preveníveis ocasionadas principalmente por estilos de vida não saudáveis passíveis de modificação? As respostas a essas perguntas podem ser um tanto polêmicas e irão envolver o que denominamos adesão. Na literatura, em artigos publicados em português, encontramos também o termo aderência para tratar da adesão, utilizado em menor escala. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS 2003, adesão em saúde significa modificar comportamentos de vida de forma a atender às orientações propostas por profissionais de saúde. Quanto maior a adesão de um indivíduo e efetiva sua mudança de comportamento em direção às orientações recebidas pelos profissionais de saúde, melhores serão os desfechos e benefícios para sua própria qualidade de vida e minimização da probabilidade do desenvolvimento de doenças, como as DCNTS. Por meio da definição de adesão é possível identificar um aspecto importante. Temos um sujeito que orienta e outro que segue essa orientação. É tendo esse aspecto em vista que surge um outro termo interessante para tratar da temática da mudança de comportamento, o termo concordância. Assimile. Concordância em saúde envolve o processo em que, diante da necessidade da mudança, o indivíduo e um profissional de saúde juntos tomam as decisões sobre essa mudança. No contexto da concordância, o indivíduo não é um ser passivo que apenas ouve e obedece a todas as orientações, mas, sim, pode participar do processo de decisão até que se chegue a um consenso plausível para a mudança. A concordância ganha ainda mais relevância quando nos lembramos que a mudança de comportamento é multifatorial e envolve aspectos que talvez somente o próprio indivíduo consiga identificar, como, por exemplo, seus próprios limites. Mesmo sob a ótica da concordância, seguir uma nova orientação proposta envolve diversos aspectos que, em sua maioria, não são simples e fáceis de serem alcançados. Modificar um hábito arraigado por um longo tempo irá requerer esforços individuais em diversas esferas. Podemos citar as esferas socioeconômica, renda, escolaridade, por exemplo, individual, preferências, hábitos, fatores genéticos e psicológicos. É importante que façamos uma conexão desses aspectos com as barreiras citadas na seção 1.2 desta unidade. Somente contando com as variáveis das esferas socioeconômica e individual, o número de barreiras que se ergue para impedir o alcance da mudança de um hábito é grande o suficiente para até mesmo fazer um indivíduo desistir da mudança.
Vale destacar que um indivíduo deve ser conscientizado de que toda mudança de comportamento e/ou hábito deve ser gradativa. Choques grandes de realidade quase nunca apresentam desfechos favoráveis. Exemplificando, imagine um indivíduo que manteve o hábito de consumir doces todas as noites antes de deitar durante vários anos. Se esses doces forem subitamente removidos da sua vida, certamente seu organismo sentirá falta, pois os hábitos modulam respostas químicas e o organismo se adapta ao longo do tempo a essas respostas. Essa falta poderá ocasionar, por exemplo, um desejo cada vez mais voraz pelos doces até que em algum momento gera uma compulsão alimentar. Em outras palavras, se esse indivíduo remover o consumo desses doces de uma só vez, ele poderá passar por uma crise de abstinência e ver-se tentado a consumir doces ainda mais do que antes. Dessa forma, toda mudança de comportamento envolverá paciência, determinação e planejamento. É importante que sejam estabelecidas metas plausíveis a curto, médio e longo prazos e que elas sejam reajustadas conforme a realidade de cada indivíduo. Reflita. Quantas vezes você já tentou modificar um hábito que considerava ruim para a sua saúde e não conseguiu? Quantas vezes você tentou novamente? Você avaliou todos os aspectos envolvidos nessa mudança de hábito? Quando pensamos em não adesão, devemos ter em mente dois aspectos. O primeiro é que a não adesão pode ser não intencional, ou seja, por vezes o indivíduo mantém hábitos de vida que podem ser deletérios em algum aspecto para a sua saúde, mas sem saber. A falta de informação é algo importante, devendo ser considerada, principalmente nas ações de prevenção primária, abordada anteriormente. Entretanto, a adesão pode ser intencional, ou seja, o indivíduo sabe o que deve fazer, mas não faz por uma série de motivos. Para entender essas questões comportamentais relacionadas à mudança, na década de 1980 foi desenvolvido o modelo transteórico. Esse modelo é extremamente útil para identificar em que fase de mudança se encontra um determinado indivíduo. Ele pode ser utilizado para observar mudanças de comportamento em diversos segmentos, dentre eles a mudança de comportamento alimentar, e é constituído dos 5 estágios a seguir. Item pré-contemplação. A mudança de comportamento ainda não foi considerada pelo indivíduo ou não se deseja mudar, seja por falta de informação ou por tentativas de mudança frustradas que o desmotivam. Item contemplação. O indivíduo reconhece que necessita de mudança, deseja mudar, mas se usa de diversas barreiras como desculpas para não iniciar prontamente a mudança. Item decisão ou preparação. A mudança passa a tornar-se mais próxima da realidade do indivíduo, que passa a reconhecê-la como algo mais factível. Item ação. O indivíduo conseguiu iniciar a mudança, superando as barreiras anteriormente identificadas, e consegue mantê-la por um período longo de tempo, menos de 6 meses. Item manutenção. A mudança é mantida por mais de 6 meses, todavia, a vigilância deve ser permanente para que se evitem recaídas. Se estas ocorrerem, o indivíduo pode voltar a algum dos estágios anteriores e retomar o ciclo da mudança. Introdução ao atendimento nutricional ambulatorial, estrutura básica de um ambulatório. O atendimento nutricional ambulatorial é destinado a atender indivíduos, tanto saudáveis quanto não saudáveis, de acordo com suas mais diversas necessidades. Esse atendimento pode ocorrer em um consultório que atenda apenas pacientes particulares, que atenda pacientes que possuam seguro-saúde, que atenda pacientes advindos do Sistema Único de Saúde SUS, entre outros tipos. Nesta sessão, focaremos no atendimento particular em consultório. Tendo em vista a grande diversidade de doenças e condições clínicas, é importante que o nutricionista esteja preparado para lidar com inúmeras situações. A fim de reduzir a gama de possibilidades, o nutricionista pode focar em alguma doença e ou situações mais específicas, de forma a delimitar um certo público-alvo. Tentar atender todo tipo de paciente pode comprometer a qualidade, desempenho e competitividade do nutricionista em um mercado muito disputado nos dias de hoje. Exemplificando, o nutricionista pode se especializar, por exemplo, no atendimento de adultos esportistas e, portanto, direcionar suas ações de divulgação, marketing a esse público-alvo específico. Vale ressaltar, entretanto, que os conhecimentos técnicos nutricionais básicos são estritamente necessários a qualquer escolha de público-alvo, uma vez que, mesmo estando mais delimitado, ainda pode representar um universo enorme de possibilidades.
Por exemplo, seu atendimento nutricional é voltado a esportistas e no seu consultório, você recebe um esportista que acaba de ser diagnosticado com diabetes. Por mais que seu foco não seja doenças crônicas não transmissíveis, você terá que saber como tratar esse paciente, pois o conhecimento da dietoterapia no diabetes é básico a todo nutricionista, bem como das demais DCNTS. Os distúrbios nutricionais também são de conhecimento estritamente necessário. Além do tipo de condição clínica, necessidade e/ou doença, o público, alvo do atendimento nutricional também sofrerá a influência dos seguintes fatores. Item: localização do consultório, região central mais afastada, grande fluxo de pessoas a pé, acesso somente com veículos, facilidade de acesso, estacionamento e transporte público, etc. Item: aparência do consultório, aparência tanto externa quanto interna do consultório. Muitos indivíduos se importam com as condições do local que vão, pois estão relacionadas às questões de cunho social e status. Eles podem avaliar a conservação do local, decoração, serviços como Wi-Fi, secretária, lembrete de consultas, etc. Indivíduos de mais alta renda tendem a direcionar seus recursos para o uso de terapias e serviços de saúde, enquanto que os de menor renda direcionam seus recursos para a aquisição de medicamentos. Item: forma de trabalho do nutricionista e de entrega do plano alimentar, forma de tratamento do paciente, equipamentos disponíveis, experiência, compreensão e empatia, elaboração de plano personalizado, plano padronizado, entrega imediata, entrega em vários dias, entrega impressa ou por e-mail, etc. Item: valor da consulta. Assim sendo, o local que o nutricionista decidir montar seu consultório irá influenciar diretamente sobre o tipo de paciente que ele irá receber, uma vez que, atualmente, as pessoas buscam praticidade e facilidade em tudo o que fazem, além da aparência do local. A forma de trabalho do nutricionista poderá influenciar até mais do que a localização. Normalmente, quando o indivíduo gosta de um atendimento nutricional, ele tende a divulgar para seus contatos mais próximos, o que favorece a exposição do profissional. Quanto melhor o atendimento e forma de trabalho aliados a um preço justo, maior a possibilidade de conquistar novos clientes. Para tal, é importante que o indivíduo conheça seus concorrentes, os serviços oferecidos, forma de trabalho e preços praticados pelo mercado. Sem dúvida, porém, nenhum nutricionista pode se esquecer de valorizar seu trabalho. Para estruturar um consultório de nutrição, é necessário verificar todas as exigências legais para tal. Verificar se o local escolhido pode abarcar o funcionamento de um consultório perante a prefeitura, alvará de funcionamento e registro na Secretaria Municipal, Corpo de Bombeiros, legislações sanitárias pertinentes. Perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, contatar um contador, abrir uma empresa por meio do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, registrar a empresa no Conselho Regional de Nutrição, CRN, etc. Além disso, é necessário contabilizar todos os custos envolvidos com a operação. Sem um planejamento financeiro prévio e cálculo do prazo de retorno do investimento, por exemplo, um negócio que demandará tanto tempo e recursos financeiros pode, no final das contas, ao invés de trazer lucros, causar prejuízos. A estrutura do consultório envolverá uma sala de espera, recepção, sanitários, sala para consulta, copa, área para depósito de material de limpeza, escritório e resíduos. Devem ser definidos os recursos humanos envolvidos, serviços de atendimento, higienização, administração, contabilidade, etc. A seguir, definem-se os equipamentos, mobília e elementos decorativos. Nos equipamentos são necessários, no mínimo, um computador equipado com impressora, internet, programa de nutrição, balança, estadiômetro, adipômetro, fita métrica e, se possível, o aparelho de bioimpedância. O nutricionista deve ainda escolher como divulgar seu negócio para torná-lo lucrativo. Ações nas redes sociais, criação de sites, cartões, folhetos e material personalizado são diferenciais importantes. Sem medo de errar. Na situação problema desta sessão, abordamos o quadro de Josi, que aparentemente estava pouco preocupada com seu padrão alimentar e apresentava uma diversidade de desculpas para não o modificar, enquanto sua amiga Roberta tentava lhe aconselhar a mudança. Nesse momento foi levantada a questão sobre a importância do conhecimento de Josi sobre a prevenção em saúde. A seguir questionamos se Luciana, estudante de nutrição, tivesse abertura, como ela poderia ter aconselhado aquelas jovens.
Como vimos ao longo da sessão, a prevenção é estritamente necessária mesmo em indivíduos tidos como saudáveis e vimos que indivíduos com certos comportamentos podem enquadrar-se em grupos que chamamos de risco para o desenvolvimento de certas doenças. Josi é uma pessoa que pode se enquadrar nesse perfil. Ela vem adotando um padrão alimentar não saudável há um tempo, pois sua amiga relata que já a alertou por diversas vezes, e mesmo assim não o modifica, apoiando-se em diversos motivos para manter-se da forma como está. Assim, uma vez que Josi tivesse a oportunidade de conhecer a temática da prevenção em saúde e reconhecer sua importância em sua vida, poderia com maior facilidade modificar seu comportamento alimentar. Se Luciana tivesse abertura, ela poderia de fato alertar as jovens, principalmente Josi, sobre a importância de se trabalhar com a prevenção primária, modificando hábitos alimentares em direção a um padrão mais saudável a fim de prevenir o aparecimento de DCNTS. Avançando na prática. Montando um consultório. Bianca acaba de graduar-se em nutrição e deseja muito abrir seu próprio consultório. Ela tem poucos recursos financeiros, mas está ansiosa e afoita por realizar logo seu sonho. Ela pretende ainda fazer uma especialização no atendimento de indivíduos obesos ou que tenham realizado cirurgia bariátrica. De toda forma, Bianca pretende começar logo seu negócio. Ela não quer perder tempo. Assim sendo, ela pretende alugar uma sala de um amigo conhecido no centro da cidade e começar a atender, o mais tardar, em 2 semanas. Analisando a situação, o que Bianca deve fazer primeiro? Esse é o momento apropriado para Bianca abrir seu próprio consultório? Existe algum risco? Resolução da situação-problema. Observando a situação, é possível notar que a pressa de Bianca provavelmente irá atrapalhá-la muito na realização do seu sonho. Primeiramente, ela deve realizar um planejamento, principalmente financeiro, planejar os custos operacionais e todas as etapas de abertura do consultório, principalmente no que diz respeito ao cumprimento legal e tributário, irá garantir maior sustentabilidade do negócio e mostrar se, de fato, a abertura nesse momento é viável. Além disso, Bianca precisa pensar em toda a estruturação do consultório, recursos humanos e forma de divulgação e alcance do público-alvo específico. Se Bianca não observar todas essas condições, certamente esse não será o momento ideal para abrir seu consultório e ela corre um grande risco de não pagar as contas ao final do mês. É importante observar, ainda, que Bianca pretende se especializar em uma área da nutrição. Assim sendo, talvez seja melhor aguardar a finalização dessa especialização para poder oferecer um serviço com mais confiança, experiência e qualidade.